A decepção que foi o Wano. O arco de Wano no anime de One Piece começou a ser exibido no dia 7 de julho de 2019. E um ano depois disso, e mais de uma década depois da primeira e questionável dublagem por ser feita ali em cima da versão daqueles que odeiam nicotina, saiu ali a segunda dublagem de One Piece, ou seja... Desde o final da década passada, One Piece teve sua popularidade alavancada no Brasil. E essa galera que ingressou nesse universo por conta da dublagem teve sua experiência prejudicada, sem sombra de dúvidas. Isso por culpa de Wano, ou melhor, dos próprios fãs. Tá, Bruno, mas onde que o Wano se encaixa nessa viagem? Esse arco não perde em quase nada para outros em termos de produção. Um pacing de um idoso com Alzheimer, efeitos sonoros questionáveis e tudo mais. Mas a coisa mais prejudicial e que mais chamou a atenção desse novo público foi a animação, que nitidamente foi o ponto forte desse arco. Não sempre, mas na maioria do tempo. Não sei se vocês sabem, mas uma cena bem dirigida diz muito mais do que você lê ali nas legendas. Nessa cena, por exemplo, dá pra perceber nessa sutil transição uma mensagem oculta da Toei, que traduzindo pra palavras seria mais ou menos: tomamos vergonha na cara e depois de quase 10 anos cagando nesse anime, vamos dar um nível de produção condizente com essa farm de ienes que temos em nossa posse. Basicamente isso. Aí até falar aqui, ó, nossa farm de morcego. E bom, você deve estar se perguntando por que essa animação boa foi prejudicial para essa nova leva de fãs. Bom, você já deve saber muito bem o que uma animação bonita faz com fãs de anime. Ah, Bruno, mas essa animação é ruim, você reclama. E se é boa, você reclama. Sim, basicamente isso. Mas o problema não foi o arco em si, já que pra mim, pelo menos, ele não é um dos piores. E nem a produção em si. Porque, como eu disse, os quase 10 anos antes disso foram sinistros. E eu sinto muito por quem acompanhou isso semanalmente. O problema realmente foi como a fandom lidou com essa animação bonita. Agiram como se o Wano fosse o único arco bom de One Piece, basicamente. Você não podia comentar, nem fazer vídeo sobre nada de One Piece que os alquimistas brotavam do limbo existencial, e dava ali um jeito de transformar o assunto mais diverso possível em Wano pra falar como o Wano é foda. Ah, como assim seu arco favorito é Sabaldi? O Wano é foda. Como assim você gosta de Arlong Park? O Wano é foda. Como assim você tá triste que seu hamster faleceu? Para, você é mó gata e o Wano é foda. Levando todos a fazerem exatamente o que eu fiz na primeira vez que eu assisti. Ansiar por Wano ao ponto de contar quantos episódios faltavam pra chegar nesse arco. E pelo menos pra mim, depois de ter todo esse hype, foi decepcionante. E isso era inevitável, afinal, me juravam que esse arco fazia ou era melhor que tudo que eu elogiava em One Piece. E quando chegou o momento, que arco chato. Chatice define bem esse arco. Wano é o maior arco de One Piece, com quase 200 episódios e 150 capítulos. A sensação de cansar seus olhos ao ler algo que era pra te divertir, é essa sensação que eu senti ao chegar ao semanal do anime e ler até o semanal do mangá. E vou me abster de falar muito do Kaido, porque quem viu o último vídeo sabe o meu sentimento por antagonistas principais overpower, que só tem carisma e são piores desenvolvidos que personagens de menos importância. O arco é dividido em dois cenários, o país de Wano e o cenário final que é Onigashima, certo? Certo. A primeira parte até que é divertidinha, você tá conhecendo ali um novo lugar, personagens novos com dramas interessantes, uma nova cultura, né, nesse mundo. Tem um reencontro de personagens importantes e o principal, que é os flashbacks, que é padrão de alta qualidade quando se trata de One Piece. Porém, além disso, é só um show de conveniências e antagonistas chatos. E o Dom é, tipo assim, amplificação disso, é um exemplo perfeito. É basicamente uma raid de vilão chato. Um treinamento ok, acho que foi a melhor coisa dessa parte, com aquela cena do Luffy retirando as bombas com aquela técnica de destruição interna no clímax. E pra você ver, isso foi a melhor coisa, pra você ter noção. Tem aquele ninja tão importante que teve sua história contada no SBS, indo lá, pra um lado e pro outro. E os antagonistas principais dessa parte foram ridículos. A Big Mom, que já tinha virado um meme ambulante, e o Queen, que teve a sua entrada até bacana, mesmo com o Kaido aparecendo ali bêbado, né? Acho que ele foi se pá o melhor antagonista dessa parte aí, dessa primeira parte, onde o cenário era o Wano. As piadinhas dele funcionaram, tá ligado? Ele derrotou a Big Mom, que mesmo sendo um meme foi daorinha, mas não sendo suficiente mandar uma raid de antagonista chato, ele vai embora deixando uma raid de figurante, cara. E você só pede, acaba pelo amor de
de Deus. O ano na real foi uma preparação maçante para Onigashima, que até começa muito bem, mas não demora muito não para dar uma desandada também. É uma guerra de muitas lutas e nem todas são boas. E tirando algumas principais, a maioria acabam não significando nada, ou nada interessante, tipo só o meu bonequinho contra o seu. E cara, nesse arco é tanta conveniência envolvendo o Luffy que chega a irrita. O cara cai 300 vezes, até aí tudo certo, shonen padrão. E nesse caso é mais justificável ainda, porque ele tá lidando com um cara que sabe rebolar pros cria. Mas tem uma sequência nessa luta que é ridícula. Ele cai de Onigashima, que tava flutuando, né? Coincidentemente, perto do submarino do Lau, que acham ele, né? Que após ser levado ali pra terra firme, coincidentemente encontram um homem de barro lá que tinha comida. Coincidentemente, né? Bom, até aí beleza. Mas daí, coincidentemente, o grande Momonosuke, que coincidentemente comeu a fruta artificial do dragão ou do peixe, algo assim, que coincidentemente estava ali com a Shinobu, que é uma personagem que só por coincidência tem o poder de amadurecer e transforma o Momo na sua versão adulta, onde ele aprende a voar a trancos e barrancos e ainda segura uma ilha com um total de 30 minutos de experiência com esse poder. Tipo assim, eu gostei do Nika na época e continuo gostando, porém eu super entendo quem não engoliu isso e achou que foi algo tirado da bunda, porque o histórico dessa batalha até então tava bem meme mesmo. E eu falei que não ia falar muito do Kaido, mas algo interessante sobre ele é que ele é a antítese do Luffy, né? Enquanto o Luffy é bom, ele é mau, cruel. Enquanto o Luffy tem um desenvolvimento absurdo, o Kaido teve seu desenvolvimento de água pra water. Impressionante. O Orochi é um vilão infinitamente melhor que o Kaido, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Tá bom que tem bastante coisa boa no arco. E que tem, assim, muitos piores, né? Olha isso. Mas, mano, isso daqui que falaram pra mim que era melhor que Sabaody, melhor que Marineford, melhor que Enies Lobby. A única coisa que esses chatos que enchiam a paciência dos outros falando bem de Wano fizeram foi criar expectativas absurdas e não condizentes com o arco, e fizeram as pessoas não aproveitarem direito a obra, não aproveitarem direito os de fato melhores momentos de One Piece. Afinal, pra que eu vou aproveitar isso aqui? Em um ano vai ter tudo isso, só que melhor. Mais um lance onde uma expectativa gerada meramente pelos fãs atrapalha a experiência dos próprios. Caso parecidíssimo com o que eu falei sobre no vídeo passado. A animação bonitinha em One Piece foi uma faca de dois gumes. Ela popularizou significativamente o anime no ocidente, mesmo não sendo o melhor arco, atraiu novas pessoas ali, né, pra acompanharem a obra, mas também tem o outro lado, que é o que a fandom fez. Fez questão de exagerar, afinal pra qualquer comunidade na internet é incabível a possibilidade deles gostarem de algo que não é o melhor, e perfeito, e sem erros. Frustrando ali quem acreditou que o ano seria realmente o ápice fictício, e também de quebra invalidando quem tentava falar bem sobre algo em One Piece além de Wano. E dá pra ver que isso foi totalmente hype do momento, tá ligado? É carência por uma animação boa da fandom de One Piece. Tanto que hoje em dia ninguém mais baba o ano igual antes. Que agora tem Egghead, né, pra eles falar que é perfeito e sem erro. E por isso que eu acho esse arco tão decepcionante. Eu caí nesse Tsukuyomi infinito que foram essas tantas expectativas irreais que me fizeram ter. Bem, esse foi o vídeo, obrigado membros, Nerd Coelho, Antony Lucena, Marozan, Vinícius R. Faria, Organ Catapreta, Douglas Páscoa, Sede, Rui Su e Otto Wilson. Fiquem bem e se cuidem, até a próxima.